Olá, eu sou Luiz Fernando Caldeira, estou aqui no canal do YouTube da Degrau Cultural para apresentar mais um DC Entrevista. No episódio de hoje, vamos falar sobre os direitos daqueles que fazem concursos públicos. Para tratar desse tema, o nosso convidado é Casil Silva Pinto, que é advogado especialista no segmento de concursos públicos. Casil, é um prazer ter aqui comigo no DC Entrevista para a gente tratar desse assunto tão importante, né? Que são os direitos dos concurseiros, né? Aqueles que prestam concursos aí regularmente. Muito prazer e obrigado pela sua participação aqui. Olá, Luiz, o prazer é todo meu. Muito feliz de estar falando com você aqui, falando nessa verdadeira instituição que é o Degrau Cultural. Muito obrigado aí pela oportunidade. Um abraço aí para você, para todos que estão nos assistindo. Tenho certeza que vai ser um bate-papo aí muito construtivo, muito interessante. Com certeza, não tenho dúvida disso. Tenho certeza que a sua experiência aqui vai ajudar muito os nossos concurseiros, os nossos alunos e futuros alunos da Degrau Cultural. Bom, Casil, para a gente começar esse nosso bate-papo aqui, eu queria perguntar para você o seguinte, né? Os concurseiros, de um modo geral, eles têm consciência dos seus direitos, né? E buscam na justiça o poder de exercê-los, né? Tem crescido muito a judicialização no universo dos concursos públicos? Olha, a judicialização, né, dessas questões atinentes a concurso público tem crescido muito, né, por diversos fatores. Eu acho que o fator predominante dessa crescente, né, de ações judiciais contra concursos públicos é justamente o fato de o meio concurseiro estar se profissionalizando cada vez mais, né? A gente tem certames aí de cada vez mais alto nível e nós temos candidatos de cada vez mais alto nível. Hoje em dia, o concurseiro ele é um verdadeiro profissional do estudo para concursos, né? Então, é um público que está cada vez mais se especializando, cada vez mais aprendendo, né? Trazendo uma bagagem aí de conhecimentos, tanto técnicos específicos, quanto também jurídicos, de um modo geral. Então, de modo que hoje os concurseiros eles têm, sim, muita consciência dos seus direitos, né? Estão cada vez mais aguerridos aí na busca para fazer valer esses direitos, né? Então, a gente tem tido uma crescente aí muito grande, um verdadeiro boom, né? A advocacia para concursos públicos tem se tornado hoje um nicho, né, que tem cada vez mais profissionais e também, por consequência, né, cada vez mais candidatos buscando exercer esses direitos. É um público que está muito qualificado, é um público que realmente está ciente, né, dos seus direitos e está fazendo valer a pena esses direitos aí, guerreando algumas arbitrariedades que muitas vezes o poder público comete, né? Tanto o poder público diretamente, né, como Estado, prefeituras, quanto as bancas examinadoras, né? A gente tem visto aí verdadeiros absurdos nos concursos e os candidatos não estão deixando passar, não, estão indo atrás do seu direito. Com certeza. E eu queria saber exatamente, que a gente, principalmente aquele concurseiro que está iniciando aí, né, a sua carreira, digamos assim, no mundo dos concursos, né? Quais são, assim, os principais direitos, se é que realmente há algum direito bem especificado, né, que os candidatos têm ao participar de um concurso público? Olha, eu acho que o principal direito de um candidato é que a administração pública, geralmente representada, né, a priori pela banca examinadora, ela se atém aos termos do edital. O edital é a lei do concurso público. E muitas vezes nós vemos bancas examinadoras fugindo dos próprios termos do edital. Acho que esse é o principal direito que o concurseiro tem e muitas vezes passa até despercebido. E nós temos aí vários direitos. Esses direitos eles não são consolidados em legislação na maioria deles, né? Nós temos uma gama de direitos aí elencados na nossa Constituição, mas que não estão regulamentados em lei certinho. Então, a gente tem o Poder Judiciário atuando muito, atuando no sentido das decisões judiciais, né, que a gente chama de jurisprudência, para estar fazendo respeitar alguns direitos aí do candidato. E nós temos aí os mais diversos. Nós temos, por exemplo, muitos concurseiros não sabem os exames de acuidade visual, por exemplo, né? Tem muitos concursos que proíbem que o candidato faça o exame de saúde, o exame de acuidade visual, usando correção, né, usando óculos ou lente. E existe uma jurisprudência nacional quase unânime de que essa exigência é o princípio da razoabilidade. Olha, se o candidato ele pode exercer as funções dele normalmente usando óculos, não existe qualquer justificativa para que ele seja submetido a um exame de acuidade visual sem os óculos. Então, esse é só um exemplo aí de direitos. Nós temos, por exemplo, o direito da candidata gestante
que vai ser submetida a um teste de aptidão física enquanto está gestante, isso obviamente pode prejudicar tanto a saúde da gestação quanto o desempenho do teste de aptidão física. A gente tem jurisprudência dominante no sentido de que esse teste de aptidão física, o famoso TAF, ele pode ser adiado no caso da candidata gestante, né? Muitas candidatas não sabem desse direito. Então, nós temos uma gama aí de direitos dos concurseiros, né, que a gente, infelizmente, a gente tem tido a necessidade de acionar o Poder Judiciário para fazer com que esses direitos sejam respeitados. Show, vamos lá, Cazil. O pessoal está achando ainda aqui que você mudou o fone, está com o fone agora, né? Branquinho, por cima da cabeça. É porque o som, acho que a gente melhorou aqui o som do Cazil, estava um pouquinho falho, estava dando um pouquinho estridente. Acho que agora vai ficar bem melhor. Tenho certeza que os nossos alunos e futuros alunos da Degrau Cultural vão sentir melhor agora o áudio do Cazil, né? Mas, Cazil, vamos voltar aqui ao que a gente estava tratando dessa questão do concurso, né? Eu queria saber qual é, então, o papel da administração pública na garantia dos direitos dos candidatos em concursos públicos. Olha, existe o papel teórico e o prático. Não é? Na teoria, a administração pública ela deveria zelar pelo bom andamento do concurso público e zelar pela defesa dos direitos do concurseiro, até porque o concurseiro, antes de mais nada, ele é contribuinte, ele é administrado, né? Ele é um cidadão que está sob a égide da administração pública. Então, existe a necessidade de uma proteção da administração pública quanto a esse candidato, né? A gente até viu algo nesse sentido, nesse concurso da Polícia Militar, né, em que a gente teve uma prova cheia de absurdos, o governador foi lá e anulou a prova. Né? Isso é uma decisão da administração pública que mostra um comprometimento com o concurseiro. Né? Porém, existe também o papel prático da administração pública, que nem sempre é assim. E, infelizmente, não é, na grande maioria dos casos, não é. A gente tem visto aí verdadeiros absurdos cometidos pela administração pública, seja na condução do certame, seja até na aplicação das provas. Um exemplo, né, exemplificando, a gente tem no próprio estado do Rio de Janeiro, esse concurso realizado agora recentemente pelo Corpo de Bombeiros do estado do Rio, a gente teve uma prova aí permeada de ilegalidades, a banca chegou a anular 12 questões, a própria banca anulando 12 questões de algumas provas, né? Nós temos, exemplificando, nós temos uma questão na prova de mestre de lanche, em que a questão pede lá procedimentos para sobrevivência no mar. E tem várias assertivas lá, e todas as assertivas trazem, entre procedimentos de sobrevivência no mar, acender uma fogueira. É um erro grosseiro, né? Como é que a gente vai pedir que um náufrago acenda uma fogueira em alto mar? Como é que alguém que está num bote salva-vidas vai acender uma fogueira fazendo parte de um procedimento de sobrevivência no mar? Ou seja, é uma questão que foi mantida pela banca. Está no gabarito definitivo, é uma das questões, uma das inúmeras que nós estamos aí guerreando na justiça, buscando a anulação dessas questões da justiça. Então, a gente tem visto aí esses dois papéis da administração pública, né? O papel que, na teoria, deveria ser de defender o jurisdicionado, defender o administrado, que é o candidato, e que, na prática, não é sempre assim que funciona. Perfeito. Cadê? O que você fala exatamente assim? O candidato que se sente prejudicado em um concurso, né? Quais são os passos que ele tem que seguir para fazer valer o seu direito? É procurar o Ministério Público, a Defensoria? Qual é o caminho? Você pode explicar qual tem que ser o caminho, digamos assim, legal, né? Já que, às vezes, administrativamente, ele não vai conseguir ter sucesso, né? Porque ele pode recorrer, a banca pode não aceitar, né, o seu argumento, ou até em outras situações mesmo, que às vezes nem depende de questões administrativas, né? Como foi esse concurso, por exemplo, da PM, que tem o problema, candidatos usando celulares durante a prova, e aí realmente acho que não adianta nem fazer nada administrativamente. Qual é o caminho, então? Que orientação você pode deixar para os candidatos que se sentem prejudicados em um concurso, que eles devem tomar, qual é o caminho que eles devem seguir? Olha, você citou um caminho interessante, né? Ministério Público, Defensoria Pública. E a gente volta para aquela discussão teórica. O Ministério Público, ele é o fiscal da legislação, é o fiscal da administração pública. Então, na teoria, o Ministério Público deveria, né, buscar medidas para garantir a lisura dos certames. Mas, outra vez, na prática, não é isso que a gente tem visto. A gente tem visto o Ministério Público aí com cada vez mais demanda, né? A gente tem um boom de ações judiciais de todas as áreas, então o Ministério Público, muitas vezes, não tem tomado providências nessa seara de concursos públicos, né?
E, ao contrário, quando a gente propõe ações contra o poder público para rever essas questões de concurso público, geralmente o Ministério Público dá pareceres contra o candidato. Essa é a prática, né? É o que tem acontecido. A Defensoria Pública seria um caminho. Né? A Defensoria Pública nada mais é do que um advogado público, né? Um advogado gratuito para a população. Né? Entretanto, a Defensoria tem milhares de processos novos todos os dias para cuidar, e de modo que as especialidades da Defensoria são bem marcadas: direito de família, direito civil, criminal. A gente não tem uma especialidade da Defensoria Pública que cuide de questões de concurso público. Então, o candidato que não tem condições de pagar um advogado especialista, a Defensoria Pública está lá para atendê-lo, sim. Né? Entretanto, a gente vê uma necessidade muito grande de se estar em contato com profissionais que vivem esse dia a dia, né? Profissionais que conhecem a prática da judicialização de concursos públicos. Né? A gente tem como eu falei no começo do nosso bate-papo, a advocacia para concursos públicos hoje é um nicho, hoje é uma área da advocacia, é uma área de conhecimento dentro das ciências jurídicas. Então, eu acredito que o candidato, se socorrer junto a um profissional especializado, talvez seja aí, sem dúvida, né, a opção mais inteligente. Perfeito. E para aqueles que às vezes não têm condições, a Defensoria e o Ministério Público é o caminho, então, mais... A Defensoria Pública. O Ministério Público, ele tem atribuição junto a direitos difusos e coletivos, né, direitos da coletividade. A gente, pensando hipoteticamente, eu acredito que estaria dentro das atribuições do Ministério Público questionar esse concurso em que uma banca chega e anula 12 questões de um cargo, anula 9 questões de outro. 20% da prova foi anulada pela própria banca e manteve outras questões absurdas, afetando um sem número de pessoas, milhares de candidatos. Né? Eu acho que é uma questão coletiva que até deveria ter chamado a atenção do Ministério Público, mas não tem sido a realidade. Então, para aqueles candidatos que não têm como procurar um advogado especialista, a Defensoria Pública faz sempre um ótimo trabalho ali dentro do possível. Legal. Cadinho, a gente percebe que há muitos candidatos que recorrem à justiça, inclusive para conseguir a anulação de uma questão. Você mesmo falou agora, né, sobre essa questão do concurso dos bombeiros, né, para alterar um gabarito, né, quando determinada banca nega o recurso administrativo. Esse procedimento, de fato, tem eficácia? Ou, via de regra, a justiça também não costuma entrar nessa causa, que é a causa de avaliar se uma questão está correta ou não? Assim, pelo menos até algum tempo atrás, dificilmente a justiça tomava um posicionamento a respeito dessas questões de se a questão está certa ou errada. Ou seja, ela deixava a banca com essa autonomia para decidir. Isso tem funcionado hoje ou a justiça está mudando essa sua visão e tem conseguido e tem anulado realmente questões de prova, alegando que tal resposta realmente não condiz com a pergunta? Olha, pergunta super importante para a compreensão aí de todos que estão nos assistindo. Essa pergunta ela passa por dois momentos. Um é o papel da banca examinadora, né, num concurso público. A banca examinadora, ela está ali praticando um ato administrativo, é um ato da administração pública que a banca está praticando por outorga do Estado. Então, nós temos ali um ato administrativo, um ato do poder executivo, né? Seja o caso das prefeituras, o caso dos governos de Estado, até de governo federal. E, por outro lado, nós temos a nossa Constituição de 88, tem um princípio importantíssimo da Constituição, que é o princípio da separação dos poderes, de modo que um poder não pode interferir na autonomia do outro. O poder judiciário, via de regra, ele não pode interferir no mérito do poder executivo. Ou seja, via de regra, o poder judiciário não poderia rever questões, né, realizadas ali pela banca examinadora, atos realizados pela banca examinadora. Entretanto, o poder judiciário reconheceu que não ofende esse princípio da separação dos poderes quando o poder judiciário revê questões com erros grosseiros ou em total descompasso com o edital, isso no âmbito de questões, né? E outras violações de direitos constitucionais, como, por exemplo, quando a administração pública, como eu falei hoje cedo, quando a administração pública ela impede
que uma candidata gestante realize o TAF, impede que esse TAF seja adiado para se adequar às necessidades da candidata gestante, a banca está ferindo a Constituição, está ferindo os direitos da gestante na Constituição, né? Então, nós temos hoje o Poder Judiciário permitindo uma atuação ainda muito restrita, mas para coibir ilegalidades, né? Coibir ilegalidades. E, principalmente, quando se trata de questões de prova, principalmente nesses dois casos, erro grosseiro e descompasso ali com o edital, questões que não estavam previstas no edital. Basicamente, é assim que tem sido feita a interferência do Poder Judiciário aí nos concursos. Quer dizer, também é muito comum, né, a gente ver candidatos a acionar a justiça quando são reprovados em etapas subjetivas, né? Como, por exemplo, assim, o teste psicotécnico, por exemplo, né? E aí, qual é a chance de se obter sucesso em casos como esses, né, onde a avaliação é subjetiva? Olha, a gente tem até uma taxa percentual de sucesso até bem satisfatória, porque, em que pese essas fases serem muito subjetivas, ela deve atender a critérios objetivos, né? O candidato ele não está refém da subjetividade do examinador. Então, é preciso que se atenda a critérios objetivos. Como você falou, por exemplo, no psicotécnico, o candidato, para ser eliminado, ele tem que preencher alguns critérios ali clínicos para que seja considerado inapto para o exercício da função. Então, apesar de ser uma fase permeada por um pouco de subjetividade, ela tem que atender a critérios objetivos. O candidato não está refém da subjetividade do examinador. A gente tem, por exemplo, investigação social, né, que é outra fase também que envolve uma subjetividade muito grande, porque é uma análise, o examinador vai fazer uma análise de fatos da vida do candidato, né? Mas a eliminação, ela tem que atender ali a critérios muito claros. Como no exemplo da investigação social, né, o candidato ele teria que ter cometido atos que são incompatíveis com o exercício da função, né? A gente tem que deixar isso muito claro. O candidato, por muitas vezes, ele pode não ser um cidadão exemplar, mas para que ele seja eliminado do certame, ele tem que ter cometido atos que são incompatíveis com esse exercício da função, né? O candidato, por exemplo, que não tem um bom relacionamento com os vizinhos, porque a investigação social vai até a rua do cara, vai na casa, vai na vizinhança para saber como é a vida social da pessoa, né? E o candidato, às vezes, pode não ter, exemplificadamente aqui, um bom relacionamento com os vizinhos, mas ser um cidadão cumpridor de seus deveres, né? Pode ter cometido, às vezes, alguma falha, às vezes até algum ilícito civil, mas que não guarda incompatibilidade com o cargo que ele vai assumir. Então, nesses casos... Essa questão, eu não ia fazer essa pergunta, mas como é uma pergunta muito comum que surge sempre para a gente que trabalha nessa área de concursos, né? E tem a ver um pouco com a questão da investigação social, né? Já que vai avaliar a vida da pessoa. Por exemplo, no caso de um candidato que tem problema, tem um nome no SPC ou no Serasa, isso é levado em consideração na investigação social? Isso pode reprovar o candidato? Olha, nós tínhamos aí decisões antigas, né, no sentido de que essas restrições aí em cadastro de consumidor, elas atrapalhariam o candidato, mas isso já está totalmente ultrapassado, né? Justamente pelo que eu acabei de dizer. É o tipo de ilícito civil que não guarda qualquer relação com o exercício da função. O fato de um candidato ter dívidas, né, exemplificando, o candidato ter uma dívida com o banco, não faz com que ele seja um policial melhor ou pior, né? Então, restrições aí de crédito, restrições em cadastros públicos de crédito, hoje em dia está mais do que sacramentado que não atrapalha o candidato. Até também porque a gente pode avaliar o seguinte também, né? Muitas vezes o candidato está devendo porque ele não tem uma boa condição financeira. E o concurso público, né, o ingresso numa carreira pública pode fazer com que ele melhore, né, ascenda socialmente e consiga resolver, inclusive, esse problema, né? Ninguém quer ficar perfeitamente observado. Né? Perfeitamente observado. Tem esse lado também, né, que pode ser argumentado, né? Vamos falar aqui também sobre posse de aprovados, né? A gente sabe, existe jurisprudência, né, do STF, no sentido de que o órgão que abre um concurso, estabelece uma quantidade X de vagas no edital, precisa chamar os aprovados dentro do número de vagas, não é isso? Isso é um direito certo de quem faz concurso, correto?
Corretíssimo. A gente tem esse direito, né, dos aprovados. Muitos candidatos eles procuram a gente para discutir algumas questões, porém fica sempre o óbice do direito adquirido. É uma terminologia né, das ciências jurídicas em que é ali um direito que a pessoa adquire. Isso tem alguns critérios a depender do caso. E o concurseiro, muitas vezes, ele não tem esse direito adquirido. Ao contrário desse concurseiro que você citou, o concurseiro aprovado dentro do número de vagas. Ele tem o direito adquirido à nomeação. Então, a administração pública é obrigada a chamá-lo. Né? A gente tem os casos, quando isso não acontece, é o que a gente chama de preterição. O candidato ele foi preterido na nomeação e na posse. Né? E a gente tem aí decisões judiciais unânimes no sentido de que existe cargo vago, o candidato foi aprovado, ele faz jus à nomeação. Quando é mérito administrativo. O Poder Judiciário não pode entrar nesse mérito, seria invadir uma competência do Poder Executivo, né, da administração pública. Entretanto, tem que ser feito dentro da validade do concurso. Uma coisa que acontecia muito antes era a administração pública deixar o concurso expirar, sem chamar todos os candidatos aprovados, depois fazia outro candidato, para poder licitar, para poder contratar nova banca, fazer todo aquele... Né, quem já trabalhou em prefeitura, qualquer órgão da administração pública sabe que uma licitação, né, para contratação de banca, né, é algo grandioso, até para a realidade de algumas prefeituras pequenas, envolve, né, muita verba e tudo mais. Então, a gente via essa realidade. A administração pública, muitas vezes, nós temos 100 vagas, convocamos 50 e tem mais 50 aprovados. Vamos deixar o concurso expirar, vamos fazer outro concurso depois. Isso não existe mais. Hoje em dia existe o direito, claro, à nomeação desses candidatos. Em caso de preterição, né, o Poder Judiciário tem garantido a nomeação desses candidatos aí tranquilamente. Perfeito. Agora, eu queria saber na seguinte questão. Há órgãos que muitas vezes abrem concursos, convocam os aprovados, inclusive dentro do número de vagas, né? O prazo de validade está correndo e a gente sabe que aquele órgão tem muitos terceirizados, né, muitos não concursados, ocupando vagas que, inclusive, foram oferecidas no concurso. E, nesse caso, é válido você acionar a justiça para que você seja convocado, já que você foi aprovado no concurso e existem pessoas que são terceirizadas ocupando um cargo que poderia ser seu? Olha, totalmente vago. Se esses terceirizados eles ocuparem realmente essas vagas, né, estiverem ocupando essas vagas aí, de fato, a própria nomeação desses funcionários comissionados, né, eles ocupam o que a Constituição chama de cargo em comissão, né? Então, são os terceirizados, né, muitas vezes aí os contratados, né? Essa terceirização pode acontecer de várias formas, né, por contrato. Se for uma terceirização por contrato, já é um vínculo com a administração que dá até mais direitos, né? Dá mais direitos aí aos servidores. Mas se for aquele cargo em comissão, pegou o contratado, aí realmente a administração pública ela tem que, com perdão do termo, ela tem que se virar e convocar os nomeados. E até quando existe um contrato, né, quando existe aí um termo de parceria, algum contrato perene, bem feito da administração pública com alguma instituição terceirizada, hoje em dia o Poder Judiciário entende que essa terceirização, se ela ocupa cargos que deveriam ser destinados aos aprovados do concurso público, essa terceirização é indevida. Então a gente tem um sem número aí de ações, né, procedentes para determinar que contratos sejam desfeitos até para garantir a convocação desses aprovados. Até mesmo quando são não só aquela contrataçãozinha de comissionado, o terceirizado mesmo, bonitinho, quando tem um termo de parceria, o Poder Judiciário entende que, em ocupando esses cargos, o candidato ele deve ser nomeado, sim. Ele não pode ser preterido nesse caso também. Então, a pergunta que eu quero fazer, assim, que eu quero deixar aqui bem claro também, até para o pessoal deve estar se perguntando, mas se eu entrar com uma ação, contratar um advogado, numa situação dessa, o órgão já chamou todos os aprovados dentro do número de vagas, eu estou no cadastro de reserva, tem lá terceirizados, quais são as chances, as garantias de que, se eu entrar com uma ação, eu vou conquistar a minha vaga? Você diria que essa chance é superior aí a 60%, 70% ou não?
Olha, isso varia muito de acordo com o caso específico do candidato, o caso específico do certame, né? Muitos clientes, né, quando vêm me procurar, eles fazem essa pergunta: doutor, qual a garantia que eu tenho? Qual a garantia que o senhor me dá? Quando a gente fala de poder judiciário, é muito difícil a gente usar a palavra garantia. Né? A gente vê até alguns profissionais aí usando, mas eu sou muito prudente nesse sentido. Porque a gente falta no Brasil uma coisa chamada segurança jurídica. Falta no Poder Judiciário do Brasil. Para exemplificar, tem uma comarca, eu não vou citar o nome, porque, né, contando a história, às vezes a gente pode identificar o magistrado, mas tem uma cidade litorânea aqui do Rio de Janeiro, em que eu tenho algumas ações contra esse concurso aí do Corpo de Bombeiros, né? E a gente conseguiu algumas liminares. Na segunda vara dessa comarca, a juíza deu 3 liminares para a gente. E caíram outros 2 processos na terceira vara, da mesma comarca. E o juiz da mesma cidade negou as liminares. Então, é muito difícil a gente falar em garantia, justamente porque os juízes decidem causas idênticas de modo diferente, que é um absurdo, né? Ou seja, falta segurança jurídica. Hoje em dia, o candidato, principalmente a gente, né, que está no dia a dia dos concursos, a gente vai propor uma ação, né? A gente entra com uma ação, como diz o popular, e a gente fica refém do juiz. A gente sabe que se cair no juiz da segunda vara, a gente vai conseguir, se cair no da terceira vara, a gente vai ter que recorrer para o tribunal. Então, usar essa palavra garantia é um pouco complicado, né? A gente precisa analisar o caso. Porém, talvez eu tenha me expressado mal, falei garantia, mas talvez quais são as chances de sucesso, digamos assim. Sim, não, mas você trouxe esse termo, foi muito interessante você trazer esse termo para a gente, porque os candidatos, sim, o candidato de concurso público é uma pessoa que está lutando para melhorar de vida, né? Ninguém faz um concurso público porque já está com a vida garantida. Geralmente são pessoas que trabalham e estudam, são pessoas sacrificadas, pessoas que querem melhorar de padrão de vida. Então, pagar um advogado, na maioria das vezes, é um sacrifício que essa pessoa faz, né? Ela vai tirar recursos que iriam para o sustento da família, para investir na contratação de um profissional, para garantir a realização de um sonho. Então, as pessoas, elas querem saber, elas querem garantias, né? Então, eu achei brilhante você trazer esse termo garantia para a nossa conversa, para a gente poder estar elucidando essa dúvida, né, para o candidato. O candidato precisa saber que o processo judicial tem risco, né? Agora, eu entendi o que você quis dizer e respondendo ao que você disse. Em relação às chances, né? As chances são muito grandes. Entretanto, a gente tem que analisar. Todas as vagas foram chamadas, então, em tese, a administração pública já cumpriu com aquilo que ela se propôs no edital. Porém, foram chamadas todas as vagas. E a administração pública, às vezes, cria novas vagas com outra nomenclatura, para não ser obrigada a chamar esses aprovados. Ela muda a nomenclatura, muda o nome da vaga. Ao invés de, por exemplo, agente de trânsito, vai lá para controlador de tráfego. É a mesma coisa. As atribuições, às vezes, na lei que cria os novos cargos, né, no decreto, as atribuições são idênticas. Só muda a nomenclatura para não ser obrigada a convocar esses candidatos. Nesses casos, 101% de chance de sucesso, né? Quando nós temos candidatos terceirizados, comissionados, ocupando cargos, pode estar com um nome diferente, mas as atribuições da função são as mesmas, aí nossas chances vão para próximo de 100%, sim. Perfeito. Casil, você acha que todos esses problemas, ou pelo menos a maior parte, né, desses problemas, poderiam ser resolvidos, a maior parte poderia ser resolvida caso houvesse, de fato, uma regulamentação nacional de concursos públicos? Porque, assim, em alguns estados existem, né, regulamentações, são pouquíssimos, se eu não me engano, são 3 ou 4 estados que têm regulamentação, têm leis que realmente estabelecem regras para concursos públicos. O governo federal, por exemplo, não tem uma lei, o governo federal tem um decreto, né, que estabelece algumas normas para concursos públicos, mas ela não é tão ampla assim, tem muita coisa que fica de fora, né? Você acha que isso poderia ser contornado? Muitos desses problemas poderiam ser contornados se houvesse uma regulamentação de concursos públicos no país? Com certeza. Uma regulamentação, ela iria acabar com alguns conflitos que surgem na prática, né? Nós temos esse decreto que você citou do governo federal, tem alguns estados que regulamentam, tem algumas prefeituras que têm regramentos para concursos públicos. Só que esses regramentos são muito genéricos. Eles tratam geralmente da organização do concurso público, na relação
administração pública, banca examinadora, administração pública, licitantes. Falta uma legislação que regulamente a relação administração pública, administrados. Falta uma legislação que proteja o candidato do concurso público. Nós não temos isso. Aliás, a legislação ela não chega a dar segurança jurídica nem para as partes contratantes, ali para a banca examinadora e poder público, né? A gente simplesmente não tem regulamento. E isso nos remete ao assunto que nós acabamos de falar, segurança jurídica. Nós não temos um regulamento, nós não temos uma legislação que trate desses concursos. As dúvidas acontecem, os conflitos aparecem, e aí cabe ao Poder Judiciário resolver esses conflitos. Nos remete ao problema. O Poder Judiciário ele é composto de juízes que são autônomos para decidir conforme eles querem. E aí o juiz da segunda vara decide de uma forma, o juiz da terceira vara da mesma cidade, está no gabinete ao lado, decide de outra. Né? Isso traz esses problemas. A falta desse regulamento traz esses problemas para a gente. E pior que já são 35 anos, né? Completamos esse ano 35 anos da nossa Constituição Federal, né? E estamos vivendo um boom de concursos novamente, né? Com a atual gestão do governo federal, né? E até hoje, passados 35 anos da Constituição, não existe uma regulamentação federal, nacional de concursos públicos no país, né? E é uma coisa tão importante porque o concurso público exatamente seleciona profissionais, né? Para a administração pública, que a gente acredita que se a administração pública quer fazer prestar um serviço eficiente, ela precisa contratar profissionais, né, qualificados, e para contratar profissionais qualificados precisa fazer um concurso eficiente, né? E é lamentável como isso é tratado em segundo plano, né? Temos ali uma lei, um projeto de lei, acho que desde do início dos anos 2000, né, que seria a Lei Geral de Concursos Públicos, está parada, estão falando que vai voltar agora a tramitação, e está aí parada até hoje, gente. É impressionante isso, né? Assim, é lamentável que um projeto tão importante como esse, né, esteja aí parado sem nenhum tipo de discussão. E quando a gente está falando assim, isso evitaria... Isso traria muitas vantagens, não só para o concurseiro, mas também desafogaria a justiça com vários assuntos que, de repente são pequenos, né? Dentro de uma esfera de coisas que acontecem no âmbito federal, no âmbito da justiça, né? Poderíamos exatamente desafogar a justiça em muitas questões se houvesse uma regulamentação sobre os concursos públicos, né? Exatamente. A gente teria muitas consequências, né? Uma delas é o custo da justiça. A justiça ela é cara no Brasil, né? Sim. Todo ato judiciário ele tem custos, né? Você paga para o processo chegar no cartório, você paga para o oficial de justiça intimar outra parte, e aí a gente tem muitas questões que seriam decididas com a simples edição de um regramento. A gente tem visto o Poder Judiciário, o STF principalmente, né, determinando que o Congresso faça leis, porque a nossa Constituição, como você citou, ela tem 35 anos, e ela tem vários comandos, ela determina que várias situações da vida em sociedade seja regulamentada. E o Congresso simplesmente não regulamenta. É o que o Poder Judiciário chama de mora legislativa, a demora em legislar, né? E aí o Judiciário vai lá, dá um prazo para que a Casa Legislativa faça tal lei. Mas, Casil, aí tem um problema grave também, porque a gente já vivenciou, na minha vida de concurso de jornalista, né, dessa área de concursos públicos, a gente percebe que muitas vezes até existem parlamentares, né, que querem regulamentar o concurso público, né, fazem leis, elaboram projetos de leis com esse objetivo, só que aí às vezes é até aprovado. Já aconteceu, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, de ser aprovado, né, um projeto de lei que regulamentava concursos públicos. Só que ele foi vetado, porque existe um vício de iniciativa. Projetos desse tipo de natureza precisam vir do Poder Executivo para o Legislativo. Não podem ser propostos pelo Legislativo para ser aprovado pelo Poder Executivo. Então, assim, para que ocorra uma regulamentação de concursos públicos, seja ela em nível nacional, ou nos estados, ou em âmbito municipal, é preciso que o presidente, ou os governadores, ou os prefeitos, né, ou seja, o Poder Executivo, tenha interesse político em regulamentar os concursos públicos, senão não tem como. Não adianta um parlamentar propor um projeto de lei, ele ser aprovado, porque depois vai ser vetado por vício de iniciativa. Não é isso? O chefe do Executivo ele não tem interesse em editar um projeto de lei que vai limitar os seus poderes, né?
porque é um projeto de lei que vai limitar a liberdade administrativa. Então, a gente tem visto que os nossos agentes políticos, eles não legislam contra si mesmos. Estão sempre legislando em causa própria, né? Em todas as esferas. É verdade. E assim, agora recentemente você falou do Corpo de Bombeiros, eu não lembro se foi o Corpo de Bombeiros ou se foi um outro concurso, que a prova de matemática, por exemplo, tinha acho que 10 questões. 5 ou 6, acho que 6, se eu não me engano, apresentavam problemas, ou elas eram passíveis, todas passíveis de anulação, e os argumentos utilizados pelos professores eram muito consistentes, né? Imagina se uma prova, por exemplo, né, se todas essas questões são anuladas, o candidato ele não conseguiu ser avaliado naquela disciplina de forma satisfatória, concorda? Eu acho que um projeto de lei também deveria especificar, né, limitar quantidade, por exemplo, de questões que podem ser anuladas numa prova, porque senão ela precisa ser reaplicada. Você concorda com isso? Porque esse é um problema que eu vejo, né, e as pessoas passam batido por isso. Anulou 7 questões da prova. Pô, mas a prova, essas 7 questões eram de uma disciplina só, que tinha, de repente, ali 12 questões. Pô, foi mais da metade da prova. Exatamente. Faz sentido uma regulamentação dessa forma, porque o concurso dos bombeiros, por exemplo, teve 60 questões. A banca começou anulando 12, né, de uma determinada especialidade. Então, a banca já jogou fora 20% das questões. E ainda sobraram ali mais 8, 10 daquele cargo, ou seja, a gente tem quase metade da prova que é nula. Então, realmente, a gente não está avaliando o candidato. Né? A gente não está avaliando o candidato, a gente está até impedindo que os melhores candidatos entrem no concurso público, né? Porque a gente está atrapalhando os critérios de avaliação. Agora, eu acho que o raciocínio da administração pública é que seria, às vezes, um contrassenso você legislar contando com o erro, né? Porque a anulação de uma questão é algo absolutamente excepcional. O que a gente tem visto nos últimos concursos é espantoso, porque a anulação de questão até hoje, tanto que há poucos anos atrás o Poder Judiciário nem anulava, não entrava nesse mérito, né? Depois aí de provimentos recentes aí nessa última década do STJ, do STF, é que o Judiciário passou a olhar com carinho para isso e falar, não, realmente tem ilegalidades aqui e a gente tem que combater essas ilegalidades. Né? Porque é absurdo se pensar que você precise anular 20 questões numa prova de 60. Né? Então, eu acho que falta o legislador ele tem também esse receio, né? Fala, pô, eu não posso prever algo excepcional na lei. Né? E aí deixa essa lacuna. É complicado, sem dúvida. E eu acho que isso também passa muito, não sei se você concorda comigo, com a questão de como é feito hoje o processo de licitação para escolhas de organizadoras. Né? Hoje está sendo utilizado o processo de pregão eletrônico para se escolher uma organizadora. E às vezes, não é em todos os locais, né, mas muitas vezes isso acontece na administração pública, e geralmente o pregão eletrônico, né, é para você adquirir um bem pelo menor preço. Né? Só que concurso, né, o que você está contratando é um serviço, você não está contratando um produto. Né, digamos assim. E aí o que acontece? Muitas das grandes organizadoras, as principais organizadoras do país, não vão aceitar baixar o seu preço, né, para executar um concurso, né, e em prol de ganhar aquele concurso, né? E aí aquelas organizadoras às vezes pequenas, né, organizadoras às vezes que nem tem nenhum tipo de know-how para realizar concurso, acabam vencendo, né, esses processos de licitação, ofereceram preços, inclusive, inexequíveis, né, para se realizar um concurso, só Sim. simplesmente para poder pegá-los e ganhar nome, tentar ganhar nome, e acaba prejudicando o concurso em si. Né? Você não acha também que tem que ter algum regramento no sentido de estabelecer critérios, né, para escolha de banco organizador que não seja o critério somente econômico, o critério técnico tem que ser o principal aspecto a ser avaliado na contratação de uma banca? A própria lei de licitações e contratos, ela já traz critérios, né? Hoje em dia a gente não tem apenas esse critério econômico, a gente, até na escolha do critério econômico, né, a gente precisa, o licitante, ele precisa, a administração pública, né, ela precisa assegurar que o licitante tem condições de executar o contrato. Né? A gente tem visto realmente com
você citou muito bem aí, um verdadeiro boom de bancas muito pequenas, bancas que a gente nunca ouviu falar, né? Tem bancas aí que a gente tem visto cada bizarrice que pode ser tema para um próximo bate-papo, as excentricidades que a gente vê no dia a dia da advocacia, que essas bancas aí cometem, são coisas assim absurdas. Bancas pequenas, bancas que não têm condições, né, de realmente executar o contrato e jogam o preço lá embaixo justamente para conseguir, né, para garantir que vão vencer a licitação. Acho que realmente seria interessante. Se a gente tivesse um regramento de concursos públicos, uma legislação que tratasse de concursos públicos, eu acho que esse seria um capítulo muito importante da lei. Falar do processo licitatório e exigir que essas bancas examinadoras, elas comprovem que têm condições de executar o contrato com excelência, não apenas executar de qualquer forma. A gente tem visto, eu já fiz concursos públicos, né? A gente vê concursos de prefeitura pequena, principalmente, umas bancas que a gente nunca ouviu falar, os caras dão o papel da prova pra gente, parece que eles imprimiram ali na Xerox do colégio, grampearam e entregaram pra gente, entendeu? Ao contrário de bancas grandes, né? A gente vê bancas grandes aí, também cometem as falhas absurdas, tá? Sem dúvida. Bancas sem dúvida. como a FGV, que é uma instituição respeitadíssima, fez cada bizarrice no concurso da Polícia Civil, absurdo. Mas a gente vê que tem uma organização melhor, né? Uma instituição que tem uma estrutura, né? Eu acho que a gente não pode restringir a participação de pequenas bancas, né? Porque a gente estaria sufocando o mercado. A gente tem que, muito pelo contrário, a gente tem que, sim, a gente tem que fomentar o surgimento de outras bancas para que a gente tenha um mercado forte de concorrência, justamente para a gente baixar os preços, né? Porque também a administração pública ela tem que gastar com coisas que vão melhorar a vida do povo. A gente tem que ter médico, tem que ter remédio, tem que ter educação, e a gente gastar milhões e milhões num concurso público, né? É óbvio que às vezes é necessário, né? Mas se a gente puder pagar menos, melhor para a administração, melhor para o administrado. Então acho importante fomentar, né, o mercado. Mas desde que não seja dessa forma, às vezes até irresponsável, né? Exatamente. Fazer uma economia e... Economia porca, né? O barato sai caro às vezes. Né? E lembrando que muitas vezes as bancas elas são remuneradas, muitas vezes a administração pública não paga um centavo para contratar a banca. Né? A banca sim, só as inscrições. Exatamente. Né? Exatamente. E às vezes até parte do valor da inscrição tem que ser tem que voltar para a administração pública, né? Sim. Então, assim, dá para você contratar bancas com mais qualidade, né? Utilizando, por exemplo, esse critério, né? Agora é lógico, né? Você também não pode limitar apenas as bancas grandes, senão não vão surgir outras bancas no país. Vai ficar um processo viciado, são sempre as mesmas. Até porque aquelas que hoje são grandes, um dia foram pequenas. Mas é preciso fazer isso também de forma bem equilibrada, né? E muita demanda e pouca oferta, daqui a pouco o mercado está inflacionado e essas bancas estão cobrando absurdos aí da administração pública. Né? Perfeito. Para a gente finalizar aqui, Cadê, eu queria que você deixasse aí quais são os conselhos finais que você pode deixar aí para todos os candidatos que estão se preparando para o concurso público, em termos de conhecer os seus direitos, né, e defendê-los também. Olha, o candidato, ele tem que entender que hoje ele é um profissional. Antigamente a gente virou até meme, né? Você só estuda ou você trabalha também, né? Não existe isso mais. Hoje em dia o estudo para o concurso público ele exige uma profundidade de conhecimentos que muitas vezes é incompatível até com a vida profissional. Então, o candidato de concurso público hoje ele tem que ser respeitado como um profissional daquilo ali. Né? E o candidato ele tem que se enxergar como um profissional também. Isso vale para o candidato que tem o privilégio de só estudar, para aquele candidato que, às vezes, em prol do sonho, ele abre mão, pede dispensa do trabalho, vai viver... Eu tenho clientes que fizeram isso, eu tenho alunos que fizeram isso, porque eu já dei aula em cursinhos preparatórios de concurso público, né? Tem muitos alunos e clientes que fizeram isso. Pediu dispensa do trabalho, vai viver 6 meses do seguro-desemprego lá e vai estudar, né, porque é a busca de um sonho. Candidato, você tem que saber, você é um profissional daquilo ali, a sua profissão hoje é estudar. Ainda que você divida essa profissão com o trabalho para manter o seu sustento, que é o que 90% dos candidatos fazem, né? 90% do trabalho. Você tem que se ver como um profissional do concurso público, levar a sério os estudos, levar a sério a sua preparação, mas também saber das suas prerrogativas, dos seus direitos. Né? Eu, enquanto advogado, por exemplo, eu estudo a lei para atender aos meus clientes, mas eu também estudo as minhas prerrogativas. Né? Eu estudo o Estatuto da OAB,
estudo o código de ética da OAB para saber os meus direitos enquanto advogado, para poder representar vocês. Você também tem que saber os seus direitos, né? Estudar as matérias do concurso público, mas também estudar um pouquinho os seus direitos para fazer valê-los face a essas arbitrariedades, né? Então, eu acho importante, se surgir alguma dúvida, busca um profissional especializado. A gente tem hoje, a internet, nós temos as redes sociais, né? Muitos bons profissionais estão lá nas redes sociais prontos para tirar dúvidas, muitos até gratuitamente, entendeu? Então, se surgir dúvida, procure um profissional, não deixe o seu direito para lá, porque muitas vezes a diferença entre a tua aprovação e a reprovação pode ser uma questão ali milimétrica que um bom profissional pode te ajudar a sanar. Perfeito, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no DC Entrevista para tratar desse tema aí que é tão relevante, tão importante, né? Que é o direito dos concursandos, né? Dos concurseiros de um modo geral. Desde já fica aí o convite para você voltar numa outra oportunidade, né? E aproveite aí, deixe aí seus contatos, né? Suas redes sociais, para quem quiser entrar em contato com você, pedir alguma orientação jurídica. Olha, eu que agradeço a oportunidade, prazer muito grande estar falando com você. Você conduz aí um bate-papo muito prazeroso, né? A gente tem a impressão de estar conversando na sala de casa. É muito, muito bacana isso. Obrigado, né? Obrigado. Prazer estar aqui. O Degrau Cultural é uma instituição respeitadíssima. Como eu te falei, eu já fui concurseiro também, né? Então, meu primeiro contato com o concurso foi com aqueles apostilões do Degrau Cultural. Então, é muito bacana, né? É muito legal, muito gratificante. Com certeza. Meus contatos ali, a gente tem as nossas redes sociais, principalmente no Instagram, que é o Silva Pinto Advocacia, né? Que é o @silvapinto.adv. Letras A, D e V, né? silvapinto.adv. Nós temos aí o nosso site, silvapintoadvocacia.com, não é .com.br, não, silvapintoadvocacia.com. Nosso e-mail, contato, @silvapintoadvocacia.com, né? E nosso Instagram, temos lá o nosso WhatsApp profissional também, pode passar o número aqui, para caso... Pode passar. Né? É o DDD 24, número 992-630482, nosso WhatsApp profissional. A gente está ali a postos para atender todo mundo que nos procura, tirar todas as dúvidas, né? A gente gosta de fazer esse trabalho aí de interação, como eu te falei, eu já fui concurseiro, já fui professor de curso para concursos públicos, então a gente tem esse carinho aí, essa identificação com candidatos. Perfeito. Cazil, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero também agradecer a todos que estão assistindo aqui esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. No entanto, antes de ir embora, eu peço a vocês que deixem esse like, né? O seu like aqui, caso tenha gostado desse vídeo. Peguem agora o link, compartilhe com todos os seus amigos aí que vão fazer concurso público, para que eles possam conhecer bem quais são os seus direitos, né? Aproveitem também, se inscrevam aqui no canal da Degrau Cultural, caso você ainda não seja um inscrito, e ative aí o sininho para receber as nossas notificações. No mais, acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural, onde a gente está sempre aí trazendo novidades sobre os concursos públicos. Mais uma vez, obrigado aí pela audiência e até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau!